15 acordos comerciais e parcerias assinadas que totalizaram cerca de 50 bilhões de reais. E este foi o saldo da visita recente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O presidente Lula também esteve agendas em Xangai e participou da posse de Dilma Rousseff na presidência do novo Banco dos BRICS. Para repercutir aí as declarações pós-viagem de Lula à China, a repercussão na imprensa, nós conversamos agora com Altamiro Borges, o Miro, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Miro, tudo bom? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Tudo bem, grande? Prazerzão é meu. Tava com saudade. Pois é, a gente se falava em outro programa no Bom para Todos e agora aqui no Revista Brasil TVT. Miro, vamos falar então das repercussões aí da pós-viagem do presidente Lula à China, a volta, esta viagem muito proveitosa no que diz respeito às relações bilaterais, mas muito se repercutiu aqui no Brasil também, Miro, falas do presidente Lula, né? No que diz respeito, por exemplo, a uma nova moeda que não fosse comercializada, o dólar ficando de lado. Queria te ouvir sobre isso, Miro. Acho que a visita do Lula à China, né? Depois também a visita do chanceler russo, Sergei Lavrov, ao Brasil, ela tem impactos muito grandes. No caso da China, tem impactos comerciais e econômicos poderosíssimos, é isso, 15 acordos, né? Em várias áreas de ciência e tecnologia, né? Infraestrutura, várias áreas, agronegócios, 15 acordos que inclusive apontam para outros acordos no futuro, né? Se falava inclusive na possibilidade de já nessa viagem à China a assinatura do memorando de adesão do Brasil à nova Rota da Seda, que é um projeto muito forte da China de investimentos em infraestrutura para facilitar o comércio mundial, né, com a China, com a Ásia. Né? Não se assinou esse memorando, mas esse memorando deu mais um passinho para a assinatura. Isso vai ter um impacto lascado. Né? Essa rota da China é investimento pesado, é grana brava em infraestrutura, em ferrovia, em aeroportos, em portos, em logística. Né? Você pega só no acordo, a Argentina já aderiu à nova rota da China, 21 países aqui da América Latina já aderiram. Só no acordo com a China são 28 bilhões de dólares de investimento maciço em infraestrutura. Se isso vier a ser viabilizado, e acho que a visita foi mais um passo nesse sentido, do Brasil aderir à nova rota da China, né? Você imagina os investimentos em rodovias, em ferrovias, em portos, escoamento da produção. Fala-se, inclusive, em finalmente conseguir o sonho do Brasil ter uma porta para o Pacífico para facilitar, né, as relações com a Ásia. Então, o impacto da viagem no aspecto comercial, econômico, excelente para o Brasil, muito bom para o Brasil. O impacto na geopolítica mundial, seja da viagem à China, seja da vinda do Lavrov ao Brasil, aí o impacto é muito maior, né? Porque é isso, você está discutindo um mundo que é unipolar, que os Estados Unidos se acham donos do mundo, que os Estados Unidos invadem países, fazem agressões, né? É tudo militarizado, altos investimentos nesse setor militar para se expandir e ocupar o mundo, mas só que passou a ser questionado pela China como potência econômica, tecnológica, passou a ser questionado pela Rússia como potência militar. Então, o Brasil entra nesse tabuleiro, o Brasil estava fora. Com Bolsonaro, o Brasil tinha virado pária mundial, o Brasil não cheirava nem fedia. Né? O Brasil, as pessoas, inclusive, toda a diplomacia internacional, todos os governos do mundo se afastavam do Bolsonaro. Bolsonaro parecia aquele sujeito pegajoso, meio tóxico, meio nojento, né? Que todo mundo se afastava dele. Agora o Brasil volta ao cenário mundial, volta ao tabuleiro mundial. Então, do ponto de vista geopolítico, o impacto é grande. É o Brasil defendendo seus interesses, o Brasil se colocando como ator, propondo, quer paz, quer a paz, não quer a guerra.
né? Não quer a guerra não serve à humanidade, a guerra não serve às pessoas que estão no foco da guerra, porque estão morrendo, são vítimas, né? Mas não serve ao mundo inteiro, só serve à indústria de armamento, serve à OTAN, serve aos Estados Unidos, serve também aos setores da Rússia, lógico, é essa guerra, né? Então o Brasil se coloca como, para usar um termo da moda, um player, né? Se coloca no tabuleiro internacional como o seguinte, ó, nós temos voz, nós queremos participar desse negócio, porque a guerra nos afeta também, afeta os povos do mundo inteiro, afeta os brasileiros. Então eu acho que a viagem teve um impacto lascado. Essa viagem nós ainda vamos ter que estudar, essa viagem mexe com o tabuleiro internacional. Impressionante. O Lula voltou, o Brasil voltou. O Brasil passa a ser um jogador de primeira. Diga lá, Cláudio. E Mir, na verdade você falou um pouco da quebra da hegemonia estadunidense, tirar o dólar dessa negociação dos países dos BRICS tem relação com isso, uma relação política, uma relação até mesmo econômica, porque diminui os gastos de cada país usando a sua moeda local, mas gostaria de ouvi-lo, Miro, sobre essa possibilidade, assunto que Lula já falou, que tem sido falado muito por autoridades chinesas e de outros países do BRICS também, né? Pois é, não. O discurso do Lula em Xangai, na posse da Dilma, primeiro é belíssimo ele ir lá para a posse da Dilma. O negócio, a Dilma, né, com toda a sua energia, né, reluzente, negócio belíssimo, ele tem ido lá, emocionante, né, para a posse. E o discurso dele lá foi histórico. E um dos pontos históricos é exatamente essa questão do dólar. Essa questão do dólar. Porque o dólar não é só um problema, como você bem apontou, não é só um problema comercial econômico, não é só de facilitar as negociações, você tirar uma moeda intermediária e negociar direto o yuan com o real. Não é só isso, não é só que tem esse aspecto, que só isso já seria uma baita vantagem, mas tem um outro aspecto, tira poder dos Estados Unidos. O poder do império ele está calcado em armas, dinheiro e palavras. O poder do império está calcado nisso. Em armas, é a potência militar. Em dinheiro, é o dólar como a moeda de padrão mundial. E a palavra, que é a força ideológica, a força de Hollywood, a força das agências de notícias internacionais, das grandes redes de comunicação dos Estados Unidos. É aí que está baseada a força do império. Quando você quebra uma dessas pernas, o dólar, né, você dificulta para o império essa ação agressiva, expansionista, imperialista. Né? Você dificulta. Porque você vê, ao quebrar essa hegemonia do dólar, você dificulta o império, por exemplo, os bloqueios que o império realiza no mundo todo. Bloqueio, a sabotagem a Cuba, o bloqueio econômico a Cuba é feito no dólar. A sabotagem econômica à Venezuela é feita no dólar. A sabotagem econômica à Rússia é feita no dólar. Você quebrando o dólar como padrão mundial, você quebra o processo de bloqueio e sabotagem mundial que o império tem. Então o impacto disso é grande. Volto a dizer, essa visita, né, ela mexe com o tabuleiro internacional, ela mexe com a geopolítica. É um negócio de... Por isso a chiadeira, por isso que o império está tão bravinho. Oh, nós apoiamos o Brasil contra o golpe de 8 de janeiro. Ué, mas vocês apoiaram o golpe de 16, vocês já esqueceram? Vocês apoiaram o golpe de 64, vocês vivem apoiando o golpe. O império vive apoiando o golpe. Mas nós... qual foi o outro argumento lá da menina da diplomacia dos Estados Unidos? Vocês estão indo para a China, o risco da espionagem chinesa. Risco da espionagem chinesa? Risco de espionagem nós tivemos com o NSA durante o governo Dilma. Aí sim nós tivemos risco de espionagem, que não foi risco, foi real. Risco de espionagem das empresas chinesas, quem espiou no mundo é Facebook, é Twitter. Quem faz vigilância no mundo. Então aliás, não vem com papo furado. Uma bomba, Miro, que eles não explicaram até hoje, o Império Estadunidense, da NSA, não só aqui no Brasil, mas em países, inclusive, aliados deles, que isso estourou e aí ninguém fica na surdina, né? E agora a preocupação é com o espião chinês. Mas, Miro, sobre isso, exatamente também voltando, repercutindo essa questão que muito se falou
quanto à declaração do presidente Lula sobre a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, né? Tudo envolve a geopolítica, mas me chamou muita atenção a frase do chanceler Celso Amorim, quando ele fala: nós não somos obrigados a seguir os Estados Unidos. E, de fato, é isso. Nós somos uma nação independente, um Estado. Ora, por que temos que seguir outra nação? Pois é, o Celso Amorim é um dos grandes pensadores dessa política externa que foi apelidada, chamada de política externa altiva e ativa. É uma política externa que defende, em primeiro lugar, a soberania do país, defende, em primeiro lugar, os interesses do país, não se alinha a nenhuma potência, não é fazer o que foi feito na época do Bolsonaro, ficar batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Não se alinha a nenhuma potência, né? Então tem autonomia e defende princípios gerais de soberania e autodeterminação dos povos, paz, né? É isso. Então, a colocação do Celso é muito precisa. Nós não somos obrigados a seguir a política expansionista, colonialista, imperialista dos Estados Unidos. Nós não somos obrigados a fazer isso. Isso é uma nação soberana, defende os seus interesses. Todo serviço diplomático defende os interesses do seu país. Do seu país. E o Brasil tem feito isso. A política tem feito isso agora. Não estava fazendo isso na gestão do Coiso, né? Do Capetão, né? Ali não estava fazendo. Essa defesa dos interesses nacionais, né? Às vezes tem, inclusive, uma dose de pragmatismo. Às vezes, inclusive, na esquerda, uma certa... A gente fica meio perplexo. É só a gente lembrar. Nessa política de não alinhamento automático, né? De independência, né? O Brasil, logo que começou o governo, o Brasil votou com os Estados Unidos na ONU condenando a agressão dos russos à Ucrânia. Votou. E setores da esquerda chegaram a falar o seguinte: dançou, a política externa altiva e ativa acabou, o Brasil, o governo Lula já traiu. Votou. É bom a gente não esquecer que o Brasil assinou uma declaração com o Biden condenando a agressão. Assinou. O Lula esteve com o Biden. Esteve lá com o Joe Biden. O Brasil assinou uma declaração com o chanceler alemão, o Alan Chomsky, também condenando a agressão. Ou seja, o Brasil condena a agressão, agora o Brasil não se alinha aos Estados Unidos e à OTAN na política também agressiva. Lembrando, Miro, inclusive... Diga, desculpa. Lembrando, inclusive, que quando foi pedido ao governo brasileiro, ao governo Lula, que ajudasse ali no envio de armamento, o presidente, à época, o presidente Lula, foi o primeiro a dizer sobre um cessar-fogo, sobre um diálogo de paz. Então, aí, como você bem colocou, Miro, o player, esse jogador protagonista que o Brasil voltou a ser nas relações internacionais, já está expresso aí, porque Lula foi o primeiro estadista que ponderou e falou: vamos colocar aqui a discussão na mesa e dialogar, e não enviar armas para a Ucrânia. É isso, a defesa é uma postura soberana, não tem espírito de complexo de vira-lata diante dos Estados Unidos, não tem uma visão servil, né? O Brasil não é quintal dos Estados Unidos. A América do Sul não é, como disse um assessor de um presidente dos Estados Unidos, um pernil e que o Tucson está comendo. Né? O Brasil não é isso, a América do Sul não é isso. Né? Então o Brasil tem autodeterminação, tem postura soberana, defende as suas posições, defende os seus interesses, defende a paz, não se alinha automaticamente. Às vezes isso, inclusive, dá esse jogo, dá até a impressão de um certo pragmatismo, às vezes até confunde muita gente, faz parte. A política é complicada, se a política fosse fácil, né, já tinham sido resolvidos todos os problemas da humanidade. Né? Meu pai já teria feito, eu estava na praia bebendo só. Né? Política é complicado mesmo, né? A relação política. Né? Então, essa é a postura do Brasil. Por isso que dá tanta chiadeira. O Império chiou, os Estados Unidos são muito bravinhos com a postura do Brasil, na visita à China, depois na visita do Sergei Lavrov aqui ao Brasil. Né? O Bolsonaro chiou. Veja só, o Bolsonaro falando de política externa. Ele que é uma excrescência mundial, é um pária, né? É tido como um sujeito perigoso, ácido no mundo, tóxico, falando que
A política brasileira é um vexame, onde já se viu ir à China encontrar a Dilma e levar o Stedley do MST. Quem que é Bolsonaro para falar em política externa? Bolsonaro devia estar resolvendo o problema das joias e daqueles 83 móveis que foram furtados do Palácio da Alvorada. E a mídia, Chiu, me chama muito a atenção a postura da mídia. A mídia brasileira é histórica. A mídia brasileira é muito vinculada aos Estados Unidos. Há um alinhamento com os Estados Unidos muito grande. Até em negócios. É bom a gente nunca esquecer como começou o Império Globo no golpe militar com apoio com a Time Life. É bom a gente nunca esquecer disso. Até em negócios. A mídia brasileira é muito ligada. E aí acaba tendo esse complexo de vira-lata. Tudo que o Departamento de Estado dos Estados Unidos falam, a mídia brasileira repercute. Então, a invasão do Iraque, bombas bacteriológicas, químicas, justificam a invasão do Iraque. Ali justificou a invasão de um país, né? Invasão do Iraque, invasão do Afeganistão. Tudo o que o Departamento de Estado dos Estados Unidos dizem, a mídia brasileira, essa mídia monopolista brasileira, parece uma sucursal rastaquera do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Repercute, defende. Além do que a mídia brasileira tem, desde a sua origem, é atávico esse negócio, ela tem um sentimento anti-comunista, anti-esquerda, né? Muito forte. A mídia brasileira nasce, vários desses jornais nasceram no combate ao anarquismo, ao sindicalismo. Né? A mídia brasileira sempre jogou muito pesado contra o movimento comunista. A mídia brasileira joga muito pesado contra a esquerda, contra o PT, na atualidade. Então, todos os governos progressistas da América Latina, a mídia brasileira repercute o que diz o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Aí chama atenção, porque chega a cair no ridículo. Eu vi aquele Guga Chakra na Globo News, com o dedo em riste, tentando falar mais grosso que o Celso Amorim. Ô, Guga, menos. Vai com calma, amiguinho. Vai com calma. Vai ser um porta-voz da Casa Branca. Só não perder a oportunidade de relembrar também que foi nesse período da viagem que a publicação Time elegeu 100 figuras públicas mais importantes do planeta e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava lá, entre os 100 principais. Só para não perder esse gancho aí que você coloca da imprensa e essa relação, porque na imprensa estadunidense ele está lá bem colocado como uma pessoa das mais importantes do mundo. É isso, é porque aí o papel é evidente, né? Para quem estava vendo o Brasil com o Bolsonaro, né? Como pária, né? Como um sujeito tóxico, de repente vê uma figura como Lula, como Celso Amorim, todo Itamaraty. Aí é evidente que o Lula se projeta internacionalmente. Ele volta àquela história do é o cara do Obama. Quando se projeta internacionalmente, né? Para o que estava sendo o desastre brasileiro pós-golpe de 16, né? Então, isso. Agora, mesmo a mídia dos Estados Unidos, ela defende os interesses dos Estados Unidos. Então, você pega as grandes redes dos Estados Unidos, estão também todas elas repercutindo o pensamento do Departamento de Estado americano. Né? Então, você pega, Fox está fazendo isso, Fox está bravíssima com o Lula, bravíssima. Né? Devia estar mais brava, era tentando salvar o Rupert Murdoch de ser preso. Né? Está bravíssima, né? O Rupert Murdoch agora está em julgamento lá nos Estados Unidos, né? A Fox. A CNN está bravíssima com o Brasil, né? Todas elas repercutindo exatamente esses argumentos. O Brasil se alinhou aos Estados Unidos, a Rússia e a China. Os Estados Unidos viraram papagaios da Rússia e a China. Papagaio? O que é isso, amiguinho? Papagaio. Vocês gostam de papagaio dos Estados Unidos, isso sim que vocês gostam. Né? Então, a mídia dos Estados Unidos aí faz parte, é uma mídia do império, é a mídia que defende os interesses do império. O triste é ver a mídia brasileira, que não é a mídia do império, defender os interesses dos colonizadores, é uma mídia colonizada. Isso é que é triste. Você vê, inclusive, vários colunistas da mídia que estão papagaiando exatamente as mesmas críticas dos Estados Unidos. Não, está se juntando aos comunistas. Não, tá tomando lado na disputa. Eu vi, além do Guga Chakra, eu vi a Eliane Cantanhede, né? Aquela da massa cheirosa tucana, aquele dos tucanos que tirava o sapatinho em aeroporto nos Estados Unidos, né? Também brava, tá muito brava. Calma, gente. Gente, vai devagar. E que é interessante, Miro, que sai ano e entra ano, e a lição básica do jornalismo
histórico tradicional é esquecido, que é sempre ouvir o outro lado, o contraditório. Mas não, aqui é só um lado. A lição básica de qualquer curso de jornalismo parece que é esquecida. E essa afronta, essa coisa absurda de jornalista querer falar mais do que uma autoridade, no caso da declaração do chanceler Celso Amorim, inaceitável, é aquela coisa de uma arrogância tão que não dá para aceitar e desrespeitosa acima de tudo, né? Como que se eu sei mais do que você, ou seja, não escuto o que você tem a falar, porque o meu interesse é esse ponto. Então, essa liçãozinha básica se repete no Brasil, nos países vizinhos, também colonizadores e colonizados, e replica diretamente o que você falou, bem claro, a política do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A lição básica do jornalismo é esquecida, Miro. Pois é, não, é isso. Diz um amigo que alguns médicos acham que são deuses, né? E que vários jornalistas têm certeza que são deuses, né? Eles têm certeza, eles estão com a verdade acima de tudo. Eu vejo a petulância de alguns deles, porque o mundo é complexo, é um reinado de dúvidas, né? Eu vejo a forma peremptória como eles afirmam, o dedo em riste, a certeza absoluta. Aí você fala, amiguinho, vocês acompanharam o que foi a política externa do governo Lula e Dilma? O que isso representou para o mundo no cenário internacional? O que isso significou em termos de construir os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China? O que isso significou em termos de integração? O que isso significou em termos de ampliação comercial dos negócios brasileiros? Vocês acompanharam isso, né? Como que vocês falam com tanta petulância, né, que tem que manter um alinhamento automático com os Estados Unidos, né, porque o outro lado é que é o lado perigoso? Como que vocês falam isso com tanta certeza assim, né? Eu acho que é esse problema que você está dizendo, né? Fica com o dedo em riste, parece que tem certeza de tudo. Calma, menos. Agora, isso eu acho que revela uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ter muita atenção. A mídia brasileira, uma parte da mídia importante, se colocou contra o fascismo. Ela ajudou a chocar o ovo da serpente fascista no Brasil. Ela, com a negação da política, com a satanização da esquerda, ela pensava que ela voltaria ao poder com um bloco liberal. Só que ela exagerou tanto na dose da negação da política, da satanização das forças de esquerda, que o que veio no lugar foi o fascismo. E o fascismo, depois que chegou ao poder, se voltou contra essa parte da mídia. Essa parte da mídia, então, fez uma aliança tática contra o fascismo. Mas é uma aliança tática, pontual contra o fascismo. Não há unidade com essa mídia monopolista em política externa. A política externa dessa mídia monopolista sempre foi de alinhamento automático com os Estados Unidos, sempre foi de subserviência, de servilismo, de complexo de vira-lata. Não há concordância, não há pontos de acordo sobre o papel do Estado. Essa mídia defende a ideia de um Estado mínimo, mínimo para os pobres e grande para ela, grande para os ricaços, forte para os ricaços, isso, que garanta muita grana no rentismo. Então, não há acordo com essa mídia na questão do papel do Estado. Não há acordo com essa mídia na questão das políticas sociais. Essa mídia não gosta dessa história de valorizar salário mínimo, leis trabalhistas. Ela não gosta, até porque a lei patronal, ela não gosta disso. Não há acordo. Não há acordo com essa mídia na questão das relações democráticas com os movimentos sociais brasileiros. Essa mídia gosta que o Estado tenha relações de servilismo por grande capital, mas não tenha relações de tolerância, de discussão, de debate político, de diálogo político com o movimento sindical, com o MST. Essa mídia não gosta disso, né? Então, não há acordo. Por isso que eu acho que predomina essa visão arrogante, né, de querer ditar as regras para o governo. Vai com calma, menos... Não foi a Globo eleita presidente da República no Brasil. Quem foi eleito presidente da República do Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Que a Globo, inclusive, sacaneou um bocado, que o diga, o tempo de televisão gasto para atacar o Lula, não é isso? Que a Globo, inclusive, comemorou quando foi preso injustamente por 580 dias, né? Então, não foi a Globo que foi eleita presidente. Quem foi eleito presidente se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Colunistas da Globo? Menos. Devagar.
Aproveitando essa relação da mídia com o governo, vamos virar um pouquinho o assunto, só para encerrar nossa conversa aqui, Miro. Nessa última semana, CNN teve acesso ao vazamento de uma filmagem do dia 8 de janeiro, que foi a invasão dos três poderes lá em Brasília, onde Gonçalves Dias, que era então ministro do GSI, representante do GSI, aparecia ali nas filmagens e isso levou à demissão desse ministro agora nos últimos dias dessa semana. Queria ouvi-lo um pouco só para a gente fechar nossa conversa, mas não deixar de mencionar esse caso tão emblemático também em relação à mídia, né? Pois é, a bola está quicando, está quente, né, esse assunto, pois é. Eu acho, primeiro tem que apurar melhor qual foi, que tipo de envolvimento tem, né, do general Gonçalves, né? Tem que apurar melhor. O general ele tinha uma relação muito antiga com o presidente Lula, inclusive nos 2 primeiros mandatos, né? Era uma pessoa de confiança do presidente Lula. Tem que apurar o que houve, o que realmente ele estava fazendo no Palácio do Planalto naquele fatídico 8 de janeiro, quando aqueles terroristas invadiram e depredaram. O que ele estava fazendo? Então tem que ver melhor. Tem que apurar melhor também como que foi essa história de vazamento para a CNN. Essa história, para mim, está estranhíssima. Estranhíssima. Quer dizer, nem o presidente Lula teve acesso a essas fitas. Que negócio é esse? Tem que apurar melhor. Quem que vazou? Por que vazou? Quais os interesses que estão em jogo? Então, eu teria calma nesse negócio. Eu não crucificaria de imediato o general Gonçalves Dias. Né? Não crucificaria de imediato. E tentaria entender melhor como que esse negócio vazou exatamente no período em que a extrema-direita está forçando a barra para a instalação de uma CPI para apurar quais foram os culpados pelos atos de vandalismo. Olha o cinismo dessa extrema-direita. Né? Então eu apuraria melhor essas duas coisas, entre outras. A outra coisa é uma coisa que já está dada há muito tempo. O presidente Lula falou isso logo depois dos atos de vandalismo. O presidente Lula voltou de Araraquara, chegou lá no palácio, se reuniu e pouco depois, numa entrevista coletiva, ele falou: eu tenho certeza que teve envolvimento de militares aqui dentro. É muito suspeito como que eles entraram no Palácio do Planalto sem arrombar a porta. Dá a impressão de que as portas foram abertas aqui de dentro. Né? Ou seja, o bolsonarismo ele militarizou o Estado brasileiro, ele fascistizou o Estado brasileiro. O CGI, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ele virou um antro de bolsonaristas. Que no dia 8 de janeiro tinha 8 anos de governo, não foi limpado, eles continuavam lá. Recentemente teve um parlamentar bolsonarista que disse: não, nós temos muita gente infiltrada ainda hoje lá no Palácio do Planalto, muita gente que a gente pediu para não se apresentar, ficar quietinho, que está infiltrada lá dentro. Então, o próprio presidente falou isso, muita desconfiança, não é para menos que eu acho que inclusive o presidente Lula mudou um pouco o comportamento. Num primeiro momento, me dá a impressão que o presidente Lula não queria mexer na questão militar. Ele fala: pô, já acabei de chegar na presidência, o país está destruído. O bolsonarismo, né, aparelhou tudo. Nós vamos ter que reconstruir essa nação, vai ser muito difícil. Tem muita gente contra. É Deus Mercado falando contra, é Império chiando, é muita gente falando contra. É parlamento totalmente, correlação de forças totalmente adversa no Congresso Nacional. Aí a impressão que me dá é que ele pensou: vocês ainda querem que eu mexa com os milicos? Deixa os milicos quietos. Eu vou colocar aqui um ministro que é bonzinho, que passa pano. Vou colocar aqui o Múcio. O Múcio é um conciliador, né? Vai evitar quebra de cristais, vai ficar conciliando. E deixa isso quieto. O 8 de janeiro acabou com essa... Se essa era a intenção, dançou. Porque o 8 de janeiro mostrou isso mesmo. Mostrou que o Palácio do Planalto foi cedido aos golpistas. Que o Gabinete de Segurança Institucional tem culpa no cartório. Que o general Heleno, Augusto Heleno, foi um dos principais conspiradores, aquele que o Bolsonaro chamava de general Gagá, aquele general foi um dos principais conspiradores nessa tentativa de golpe do 8 de janeiro. Né?
Então aí o Lula falou, mas não vai ter jeito, eu vou ter que mexer com o milico mesmo. Então já começo exonerando os 3 comandantes, fora os 3 comandantes, não é isso? Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e já começo com algumas ordens. Por exemplo, uma ordem, não pode festejar o golpe de 64, não pode ter mensagem para festejar o golpe de 64 em quartel. Boa ordem. Outra ordem, quer ser político, quer ser candidato? Se diz, sai do Exército. Sai da Marinha, sai da Aeronáutica, vai para a reserva. Não quer ser candidato? Imediatamente se desfilia de partidos. Outra ordem. São várias ordens. E agora, então, esse episódio dessa filmagem estranhamente vazada na CNN, Brasil, esse episódio eu acho que ajuda a acelerar ainda mais esse processo. Tem coisas ruins que vêm para o bem. Ajuda a acelerar ainda mais o processo de limpeza, de desmilitarização e de desfascização. Eu acho que, inclusive, coloca... O governo não queria a CPMI dos chamados atos antidemocráticos, porque achava que isso só ia atrapalhar o processo político brasileiro, tumultuar num quadro econômico já de muita dificuldade. Mas talvez não tenha jeito. Vocês querem, então, a CPMI? Vamos fazer a CPMI. Vamos mostrar quem foram os deputados que insuflaram, porque isso é tudo documentado. Isso, inclusive, o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes com o inquérito das fake news pode ajudar um bocado. Está tudo documentado. Quem são os 20, 30 parlamentares que incitaram o fascismo, o terrorismo? Quem são os empresários que pagaram esse negócio? Vamos lá, vamos para a CPMI. É verdade. Quem foi o principal mentor desse negócio? Você teve um grupo que pensou isso. Isso não foi espontâneo. Quem foi o chefão dessa organização terrorista? Dessa ação criminosa? Vamos lá, vamos ver. Então, talvez venha ajudar a esclarecer. Sim, é verdade. Com certeza, a gente vai ter muito o que acompanhar desse assunto daqui para frente, né, Miro? Então, conversamos com o Altamiro Borges, do Centro de Estudos de Mídias Alternativas Barão de Tararé. Muitíssimo obrigada pela sua participação, por toda a análise feita aqui. Muito boa a sua colaboração nesse debate. Agradeço o convite e parabéns para vocês. Belíssimo trabalho que vocês realizam. Beijão para vocês. Abraço, Miro. Até a próxima.